Aquilo a que nós chamamos de más pessoas não são verdadeiramente más, nem escolhem voluntariamente praticar o mal. Se lhes mostrarmos o caminho adequado, estas pessoas vão escolher este caminho. Na década de 90, o professor Osamu Mizutani trabalhou como educador pós-laboral numa escola secundária da zona de Yokohama. O seu trabalho abrangia a orientação vocacional de alunos, assim como prevenir o seu envolvimento em delinquência, abuso de drogas, problemas do foro psicológico, entre outros. A dedicação a esta tarefa levou-o a patrulhar os bairros de Yokohama depois das suas aulas, com o objetivo de falar com crianças e jovens abandonados pela escola e pela família. Assim, ajudando-os a reinserirem-se na sociedade e a terem esperança para um futuro melhor. Yomawari Sensei, ou numa bela tradução para o português, o professor da patrulha noturna, é um mangá com o início de serialização em 2005 que retrata os 12 anos em que Mizutani trabalhou como professor pós-laboral na área de Yokohama. É uma antologia com vários episódios que retratam casos reais de crianças, jovens e até adultos marginalizados na vida noturna do Japão, escrita pelo próprio Mizutani e ilustrada pela belíssima arte de Seiki Tsushida. Cada história é baseada num caso real em que Mizutani interviu e é uma montanha russa de emoções. Alguns destes casos tiveram sucesso e outros, infelizmente não foi possível fazer nada. No entanto, é importante dizer que em 2004 Mizutani criou um instituto para orientação de jovens crianças e jovens adultos que precisam de orientação. Desde então recebeu mais de 800 mil pedidos de ajuda e está ativamente envolvido em 260 mil casos, sejam crianças, jovens, adultos emergentes à procura de restabelecerem a sua vida. Eu acredito que a decisão da publicação das suas histórias daquele período de 12 anos em mangá teve como objetivo tornar estas histórias mais acessíveis a pessoas que se possam relacionar com os eventos e assim tomarem inspiração da obra e pedir ajuda a quem o possa fazer, ou por outro lado, inspirar a oferecer ajuda a quem possa precisar. Com isto eu gostaria de dizer o seguinte: Yomawari Sensei é uma obra pesada, por tratar temas de populações marginalizadas em Yokohama. Assim, retrata situações de toxicodependência, abuso de todos os tipos, violências de gangues e outros temas sensíveis. Poderá não ser uma obra para pessoas que sejam sensíveis a estes temas e, claro, caso não estejam confortáveis, não precisarão de ler. Eu acredito que seja por esta razão que a serialização passou extremamente despercebida. No entanto, a verdade é que é uma obra extremamente humanitária e é extremamente educativa neste tipo de assuntos. O cariz de sensibilização e humanidade com que expõe estes casos é comovente e é, apesar de algumas vezes bastante devastador, inspirador. Por isso, é uma obra que poderá não ser para toda a gente, mas de certeza que é uma obra que foi escrita para chegar a toda a gente. Yomawari levanta questões como quais são as raízes da delinquência, como podemos criar laços de confiança para ajudar estas populações, que tipo de papéis devem os educadores e instituições ter nestes casos, ou levanta questões a níveis individuais do próprio, o que significa ajudar alguém, e será que essa ajuda será sempre benéfica para a pessoa? O quão imparcial deverei eu ser a uma situação para não criar julgamento ou preconceitos? Quando devo eu pedir ajuda caso sofra? Ou quando devo eu pedir ajuda caso veja alguém próximo a sofrer nestas circunstâncias? E como deverei eu fazer isso? Estas questões são exploradas ao longo da obra e com uma sensibilidade e compaixão tremenda por parte do nosso protagonista, dando aos leitores as ferramentas necessárias para responder a estas questões e pensar criticamente sobre estes temas. Aliás, no fim de cada história, nós somos apresentados com uma mensagem de Mizutani, confissões da sua experiência, lições que foi aprendendo, desabafos da sua vida, e este é sem dúvida um dos pormenores do mangá que mais me fascinou. O relato em primeira mão de uma pessoa que está na linha da frente da intervenção destes casos é arrepiante, porque faz-nos a perceber que, como nós,
leitores, ele é um ser humano e não um protagonista num mangá. Estas histórias são reais. Ele comete erros, ele falha nas suas intervenções, ele rumina sobre palavras que disse ou que não disse, ele questiona-se se estava envolvido o suficiente para ter ajudado como deveria. E ao mesmo tempo transmite-nos que ruminar, errar, questionar as coisas fazem parte do nosso crescimento como seres humanos. São processos naturais quando estamos a tentar ajudar e mostrar empatia pelo próximo. A cada capítulo torna-se mais evidente a necessidade de combater este tipo de desafios com populações marginalizadas com o uso de intervenções sem julgamento e com mais compaixão. Mizutani esteve 12 anos a ouvir, a reconhecer e a oferecer suporte à dor destes casos. Seja um pequeno jovem que quer dar uma vida melhor à sua mãe doente, mas que se perde no mundo das drogas. Seja uma rapariga que quer reaprender a amar, mas que não se consegue livrar do seu trauma. Ou até mesmo um adulto emergente que quer reencontrar a sua motivação para estudar num sistema educacional que sempre o negligenciou pela sua condição. Os métodos do nosso protagonista são pouco convencionais. Ele, muito corajosamente, patrulha as ruas à noite e fala com estas populações no seu ambiente noturno, na sua zona de conforto. Ao invés de esperar que estes entrem voluntariamente na segurança social, se nem pessoas com vidas minimamente estáveis querem entrar na segurança social, no caos da segurança social, então imaginem populações marginalizadas. Mas é exatamente este tipo de coragem e audácia que distinguem Mizutani e o fizeram obter o respeito dos seus alunos, dos seus pares e até de gangues. Trata-se de criar um laço e estabelecer confiança através da compreensão, sem preconceitos do contexto destas pessoas e abrir caminhos para uma comunicação sincera. Algo que provou ser uma intervenção muito eficaz. O foco da obra é na conexão interpessoal que se cria. Mizutani compreende que estabelecer uma relação baseada em confiança e respeito é o primeiro gigantesco passo na ajuda de alguém a mudar a sua vida. E este tipo de genuinidade contrasta bastante com a natureza impessoal e, sejamos sinceros, com algum preconceito das nossas instituições de apoio, seja de delinquência juvenil, seja de problemas do foro mental, até o nosso sistema educacional tem bastante preconceito e tenta ajudar estas pessoas de um modo extremamente impessoal. Yamawari Sensei inspira os leitores a apenas se sentirem confortáveis, tomarem algum tipo de ação pelas suas comunidades. A dedicação do nosso protagonista demonstra que mudança é possível, mesmo em circunstâncias extremamente desafiantes. Para os de vós que trabalham em ação social, educação, medicina ou psicologia ou qualquer profissão de saúde ou de ação social, esta obra transmite exemplos do mundo real da eficácia do método de Mizutani. Não vou mentir, eu fiquei chocado com alguns capítulos, chorei em muitos deles e fiquei com o coração extremamente cheio nos casos de sucesso. É uma montanha-russa de emoções que nos impacta e educa em temas importantes da sociedade. Esta obra inspira-nos para tentarmos ser melhores para nós e para os outros na comunidade. Ignorem toda esta cultura de aqueles livros de autoajuda e aqueles vídeos de autoajuda que andam por aí e que, na minha sincera opinião, acabam por ser um bocadinho inúteis. Se quiserem uma obra que vos muda a perspectiva de vocês mesmos, da vida em geral, da nossa sociedade, então leiam Yamawari Sensei. Sairão desta obra mais educados e mais sensibilizados de como mudar a vossa vida e a dos outros. Esta obra autobiográfica, intitulada Professor da Patrulha Noturna, é profundamente impactante por várias razões. Não só nos sensibiliza para os problemas da vida noturna dos jovens marginalizados, como nos inspira a tomarmos medidas para combater estas tendências, caso nos sintamos confortáveis. É extremamente educativa nestes temas e oferece-nos excelentes ferramentas para mudar a nossa vida, assim como tentarmos esticar a mão a quem mais precisa. Eu senti que deveria tirar uma página da obra de Mizutani e dar-vos a conhecer o seu excelente trabalho nos problemas societais e também dar-vos uma experiência de leitura que não se esquecerão. Se alguém que estiver a ver isto e se sinta inspirado para pedir ajuda a quem possa dar, façam-no. Se alguém se sentir inspirado para começar a ajudar quem precise, façam-no.
Se ainda não se sentirem confortáveis para tal, também é legítimo. Quando o timing for certo, pensem nisso. Obrigado pela vossa atenção e vemo-nos no próximo vídeo.